Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui, dia 19 de abril. Hoje nós iremos falar da nossa lição de número 3. Lição que tem como título, tema, eleição e predestinação. Queria agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer também aos irmãos que estão acompanhando as nossas aulas, agradecer ao nosso pastor que tem feito o possível, como eu disse na semana passada, para que a igreja esteja conectada em Jesus. Agradecer também ao nosso superintendente da escola dominical, irmão Walter, que sobretudo tem realizado esse trabalho e também tem se dedicado, como sempre faz, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agradecer também aos meninos, que são meninos na idade, mas são verdadeiros gigantes em conhecimento, estão utilizando esse recurso midiático. Hoje eu tenho aqui o Caio, que está trabalhando, fazendo essa obra, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que a palavra do Senhor e os nossos cultos cheguem até a sua casa através desse recurso neste período de pandemia. Vamos então, na nossa leitura do texto áureo. Como disse, a nossa lição hoje tem como tema eleição e predestinação. Texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A verdade prática diz-nos o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Bom, é necessário que a gente já comece a falar sobre alguns termos que a lição deste domingo traz para todos nós. Primeiro é a questão da presciência. Presciência significa saber de antemão. Saber de antemão. Na lição passada, nós falamos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais, dentre elas, sobre a eleição, que está registrada aqui em Efésios capítulo 1 e o versículo 4, que também nós lemos aqui no texto áureo. E hoje nós iremos falar sobre a eleição e a predestinação. Chama a atenção dos irmãos para novamente que fique marcado aí que a presciência significa saber de antemão. Leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. O objetivo geral da lição deste domingo é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. E aqui, neste objetivo geral, a gente consegue ter uma síntese do tema que será abordado nesta lição deste domingo. Então, a presciência que eu falei, ela é saber de antemão, ou seja, Deus, através da sua presciência, já sabia quem seriam as pessoas que creriam em Jesus Cristo, e essas pessoas foram então predestinadas através da presciência de Deus, porque existem algumas interpretações errôneas sobre este tema de predestinação, e nós vamos conversar um pouco sobre isso nesta lição. Os objetivos específicos, o tópico 1, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Objetivo específico do tópico 2, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E do tópico 3, o objetivo específico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Vamos então partir para a nossa introdução, que diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Porque o escritor, ele fala que nesta lição nós iremos então entender qual é a interpretação na visão da interpretação pentecostal. Porque, como eu disse,
existem outras interpretações sobre o tema da predestinação, a saber, algumas instituições, grupos de pessoas que acreditam que a predestinação está relacionado à salvação independente da obra. Ou seja, a pessoa, ela será salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, o que a gente vê nas Sagradas Escrituras, todas as vezes que este tema ele é falado, os versículos que temos como base sobre a predestinação, faz-nos referências da presciência de Deus. Deus, através da sua presciência, sabia as pessoas que iriam crer, e essas pessoas foram predestinadas através desta presciência, que é um dos atributos divinos. Porém, não vemos na Bíblia uma predestinação para o castigo eterno, para a morte eterna, para um afastamento eterno de Deus. Pelo contrário, o que nós vemos na Bíblia é um chamamento para que todos creiam em Jesus, para que todos sejam levados até o Calvário e lá sejam transformados. A grande comissão está escrita inclusive no livro de João, capítulo de número 3, e o versículo 16, em que João, ele nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que observem esta palavra, esta referência, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este chamamento aqui não é destinado a grupos específicos, não é destinado a classe de pessoas, mas é destinado a todos que creem. Você que está me vendo agora, ouvimos este chamado e atendemos. Fomos levados ao Calvário e aceitamos esta verdade, esta realidade que é o reino dos céus. Então, nós respondemos positivamente a este chamado. Não vemos então uma comissão para um afastamento eterno de Deus. E todas as pessoas que são defensores da predestinação, eles não falam não se colocam na posição de predestinados ao afastamento eterno de Deus, mas se colocam sempre como aqueles que foram predestinados à salvação. O que nos faz então pensar, e tomando como base a palavra de Deus, reconhecendo que Jesus, ele faz o chamado a todos, ele morreu na cruz por todos, mas a fé que vai nos levar a Cristo. Quando atendemos este chamado por e pela fé, nós somos levados ao Senhor. Romanos capítulo 1, ou melhor, Romanos capítulo 5 e versículo 1, diz-nos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus nos leva a ter paz com Deus. Lembrem que João, no capítulo de número 15 e o versículo de número 16 diz que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está dizendo que Ele nos escolheu. E quando falamos então, para partirmos para o tópico primeiro, número 1, quando falamos da predestinação, estamos fazendo referência à presciência de Deus, que é saber de antemão de quem ou quais seriam as pessoas que creriam em Jesus Cristo. Ok? Isto feito, vamos ao tópico de número 1, que diz-nos: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Essa dádiva da eleição de Deus, ela acontece desde a fundação do mundo, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 13 e o verso de número 8, que diz que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, foi morto desde a fundação do mundo. E essa eleição nos capacita para uma vida santa, para uma vida irrepreensível, porque este é o propósito desta eleição que nós tivemos da parte do Senhor. Subtópico de número 1 diz-nos: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, aos Efésios 1, 4. Paulo menciona 3 aspectos desta escolha. Primeiro aspecto: em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Esta eleição é cristocêntrica. Segundo aspecto: em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro aspecto: qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O editor da Bíblia Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Os irmãos observaram que na lição passada a gente falou que tudo vem de Cristo. As bênçãos espirituais que nós recebemos, e como eu li aqui em Romanos capítulo 5 e versículo 1, nós alcançamos a paz com Deus por intermédio de Jesus. Porque nós falamos na lição anterior que houve uma ruptura do relacionamento
entre Deus e a humanidade com a queda do homem Adão. E esta ruptura, ela foi vencida com o advento de Jesus Cristo, com a vinda de Jesus. E pela sua vinda, pela sua morte, que estava predestinada, projetada desde a fundação do mundo, Jesus nos uniu a Cristo, a Deus. A sua morte e a fé que nós temos nele nos conduz a ter paz com Deus. Subtópico de número 2, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Está fazendo referência do texto que nós já citamos aqui, João capítulo 3, versículo 16. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, não é mérito de ninguém, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Esta eleição, ela acontece então desde a fundação do mundo. Foi para isso que Jesus morreu, entregou a sua vida na cruz do Calvário, para nos atar, nos restaurar a Deus. Lembram que nós falamos na lição anterior? Restauração, reconciliação. O Senhor Jesus, através da sua morte na cruz, nos restaurou e reconciliou. Aquela ruptura que havia sido causada pelo pecado de Adão foi vencida na cruz do Calvário. Mas, apesar de ser uma eleição de origem e destinada a todos, ela depende do arrependimento prévio de cada um. E Romanos, capítulo de número 14, e o verso de número 12, nos diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu, você, nós daremos conta a Deus de todas as nossas obras, tudo. Então, este arrependimento, ele é individual, depende desta relação e da fé que cada um tem quando são confrontados com o seu pecado. Porque o Espírito Santo, conforme Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e o 8, ele vai convencer o homem do seu pecado. E uma vez que o homem entende a sua condição de caído, afastado de Deus, e responde afirmativamente, positivamente, dizendo que ele aceita, que ele quer, ele deixa então de ser criatura para ser filho. Marcos capítulo de número 16 e o versículo de número 15, Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está sendo claro e está dizendo que antes de chegarmos a Ele, nós somos criaturas. Somos criaturas. Mas, quando chegamos
a Ele pela fé, tomamos posse de toda esta história que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Aí ele diz em João, capítulo de número 1 e o versículo de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Observem que Marcos está dizendo, Jesus fala, ide pregai a criatura, porque todos são minha criatura, eu criei a todos. Mas a condição de filho depende do arrependimento, que cada um de nós temos uma escolha. Uma escolha. Eu abro um parênteses agora para falar para você que está me vendo. Quem sabe você ainda não aceitou a Cristo. Quem sabe você, embora tenha aceitado e na caminhada com Cristo, por alguns motivos te levaram a um afastamento, a um distanciamento da graça de Deus. O Senhor Jesus te chama de volta. E Ele diz que está com os braços abertos e esperando você tomar a sua decisão. Porque os filhos, para os filhos existem algumas promessas. As promessas estão relacionadas a um plano celestial e eterno. Eu pergunto a você, que caminho você tem levado? E mais, aonde você quer passar a sua eternidade? Pare, pense e decida-se, porque o Senhor Jesus está às portas, e Ele diz que está à porta e bate. Ele está batendo na porta do seu coração nesta manhã de domingo, te chamando de volta. Vamos voltar então. Paramos para dizer que o arrependimento, ninguém pode então cumprir por mérito esta eleição. Não existem condições do homem se justificar diante de Deus. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Não tem nada a ver com isso. As promessas espirituais da parte de Deus e eternas, nós só vamos encontrar em Cristo. Não é pela sua obra, pela minha obra, pela nossa obra. Não é por obra. E eu vou dizer aqui, nós vamos citar alguns versículos. Observem comigo o que diz Isaías, no capítulo de número 64 e o versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não é por mérito. Nós não podemos nos justificar. A Bíblia está dizendo que as nossas justificativas, que nós somos como os trapos de imundícia, e a nossa justiça como esses trapos também. Não é possível se justificar, mas é preciso arrependimento. E o arrependimento não tem nada a ver com o choro, a lágrima, o desespero por ter praticado o pecado. Não. O arrependimento te leva a ver que determinada conduta é pecado e a sua escolha é de se afastar. É chorar pela condição de caído,
de afastado de Deus, e através desse arrependimento ir em busca da graça de Deus, ir em busca de ser herdeiro de todas as promessas que o Senhor Jesus fez para o reino celestial. Esta promessa é para mim, esta promessa é para você, mas depende do seu e do meu arrependimento. Continuando a leitura, entretanto, esse meio não é meritório e nem pode cumpri-lo, ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Jesus Cristo e não pelas nossas obras. Não foi a minha e não foi a sua obra, mas sim a obra de Jesus na cruz, que nos ligou, nos reatou a ter paz com Deus. Subtópico de número 3, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego adion, santos, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem efeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, quem nos elegeu em Cristo. A conduta dos eleitos, ela deve ser com a finalidade de agradar única e exclusivamente a Deus. Efésios capítulo 4 e o versículo 11 nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Ele nos escolheu, nos elegeu para que nós possamos o agradar. Então, esta vida santa e irrepreensível só é possível para aqueles que estão ligados em Cristo, que estão com o ajudador maior, chamado Espírito Santo, que nos leva a ter paz com Deus. Em 1 João capítulo 1 e o versículo de número 8, nós temos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Falei da nossa justificação diante de Deus, porque há pessoas que querem se justificar. Você vai falar de Jesus para ela e ela diz: olha, mas eu sou um santo, ou eu sou uma santa, eu não faço nada de errado. Como se a nossa vida pudesse nos justificar diante de Deus. Não é possível. Todos temos pecados, e em Cristo nós alcançamos as bênçãos espirituais e a paz com Deus. Olha só o que diz ainda em 1 João capítulo de número 3 e o verso de número 6 e o verso de número 9.
qualquer que permanece nele, em Cristo, não peca. Qualquer que peca, não ouviu, nem o conheceu. Quando estamos ligados em Cristo, nós temos recursos suficientes para, através do arrependimento, dizer não ao pecado, dizer não às concupiscências e vontades da carne, porque Cristo nos dá esta condição. Verso de número 9, 1 João 3, verso de número 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aqueles que estão ligados pela fé em Deus, pela fé em Cristo, estão ligados em Deus, alcançam a paz com Deus, conforme nós lemos em Romanos 5, versículo 1. Esta paz nos dá condições e os recursos necessários para dizer não à prática pecaminosa. O pecado planejado. Olha só o que diz Romanos, no seu capítulo de número 6, e o versículo de número 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja Deus. Aleluia. A graça de Deus nos dá condições de vencer o pecado. O pecado, que é aquele pecado cometido de forma premeditada, porque pecado, como nós lemos em João, Evangelho, primeiro a João, capítulo de número 1 e verso 8, nós já falamos aqui, se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Não é possível alguém afirmar, não sou pecador, sou santo, portanto não preciso da graça de Jesus. As nossas justificações são impossíveis diante de Deus. Mas o domínio do pecado, Paulo está falando aos Romanos, aqui no capítulo 6 e o versículo 14, que nós, o pecado, não terá domínio sobre nós. Sabe aquela pessoa que não quer, por exemplo, cometer determinado pecado, mas ela não consegue se ver liberta disso. Ela está sendo dominada pelo pecado. O pecado a cega de tal forma que ela não consegue dizer não, porque não passou por Cristo. Mas todos aqueles que já passaram por Cristo, que estão em Cristo, estes sim, têm o poder de dizer não através do arrependimento, porque estão ligados a Deus, estão com paz com Deus, estão debaixo da graça. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos passar para o subtópico de número 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas
santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo, gradativo e dar continuidade, de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Esta nova vida que aqueles que foram eleitos têm, requer uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento, uma mudança de escolhas. Quando Jesus ele faz uma relação entre árvore e fruto, ele diz que determinada árvore não pode dar fruto, determinado fruto. Sinteticamente, ele quis dizer que a árvore laranjeira não pode dar limão. Não pode dar limão. E é muito fácil você reconhecer as pessoas que estão ligados a Deus, que estão sendo capacitadas, uma vez que a sua conduta não é mais aquela que ela tinha quando estava afastada de Deus. E um ponto importante é que as pessoas elas olham e dizem: nossa, mas como fulano mudou. Há pessoas que usam um termo, mudou da água para o vinho, ou seja, uma transformação total em sua vida aconteceu, e a pessoa já não é mais a mesma. Mas esta mudança, ela acontece somente pela graça de Deus. Esta mudança acontece pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5 e versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo, o apóstolo de Deus, ele chegou a dizer que há uma luta travada entre a carne e o espírito. E ele chegou a dizer que ele era um miserável, porque ele falou: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, já está em mim. Porém, se andamos em espírito, ele está dizendo à igreja aos Gálatas, nós vamos cumprir a vontade de Deus, e não vamos cumprir a vontade da carne, que se opõe, é oposta à vontade de Deus. Mas o Espírito Santo nos leva a estar mais próximos de Deus, e com isso, tendo paz com Deus, seguir a santificação. A presença do Espírito Santo é o que nos concede. Este processo ele é gradual, como nós lemos aqui, contínuo. É um processo que não acaba no momento que você se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Não. Mas é um processo que vai continuar. Você pode ter 20 anos de crente, você pode ter 30 anos, seja lá quanto tempo você tem na igreja. Eu estamos passando pelo processo da santificação. E a cada dia nós vencemos a nossa carne. Nós dizemos não ao pecado, por
que reconhecemos que as nossas heranças são maiores, porque o pecado, ele vai gerar, em nenhum momento, somente um momento, algumas alegrias, mas nós temos da parte de Deus a oportunidade de sermos alegres, felizes, completos e plenos numa vida eterna diante de Deus. Filipenses, no capítulo de número 1 e o versículo de número 6, diz-nos assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Este é um processo que está sendo feito hoje. Amanhã nós vamos passar por novas experiências, e nós estamos então sendo aperfeiçoados, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Para quê? Para o aperfeiçoamento. Estamos sendo então aperfeiçoados. Dia após dia, vamos crescendo mais, estando em Cristo, como Paulo disse aos Gálatas, andando em espírito, não vamos cumprir as concupiscências da carne. E estando com Cristo, nós estamos então sendo aperfeiçoados até o dia do arrebatamento da igreja. Cristo, o Senhor, está nos aperfeiçoando. A síntese do tópico 1 diz o seguinte: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Não depende de mim, não depende de você, não. A obra é de Deus em Cristo Jesus, e foi feito lá desde antes da fundação do mundo. Vamos para o tópico então de número 2, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Subtópico 1, a predestinação. O termo grego, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, como Deus, na sua predestinação, que é determinar antes que aconteça, ou seja, saber de antemão, Ele traz para si um povo. E diante desta escolha, vamos ver o que diz Isaías, capítulo de número 46,
versículo 9 e o versículo 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Se lembrem do que se passou. Lembrem, Deus está chamando a nossa atenção. Se lembrem do que passou. E ele diz que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Aleluia. Determinar de antemão, ou saber o que vai acontecer antes de acontecer. Olha só, não há Deus, que eu sou Deus, e não há outro como eu, como Deus. Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Eis aqui um dos atributos de Deus, a sua presciência. Através da sua predestinação, ele elegeu um povo que ele sabia, através da sua presciência, que é saber de antemão, antes de tudo acontecer, que ele sabia que estas pessoas iriam creriam em Jesus, iriam escolher a cruz, estar com Cristo e serem ligados a Deus. Esta escolha que acontece antes da fundação do mundo, gente. Porque ele anuncia o fim no princípio. Deus está dizendo, eu faço antes. Antes de acontecer, eu falo. E como eu, não há outro Deus. Louvado seja Deus. Então, determinar significa a predestinação, para que fique bem claro, diz respeito a esta salvação, que é condicionada à fé, mas que está destinada a um grupo de pessoas que Deus já conhecia, que iriam crer em Jesus Cristo. Subtópico 2, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8, 15, 9, 4, e Gálatas 4, 5 e Efésios 1 e 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito, que é o bom propósito, não é? Beneplácito, o bom propósito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconhecidos, reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Os irmãos lembram que na lição passada nós falamos de Efésios capítulo 2 e o versículo de número 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Enquanto
a graça. Jesus veio para os judeus, conforme João, diz-nos que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, a graça, ela alcançou todos aqueles que não eram judeus, e Paulo chama de gentios. Gentios, todos aqueles que não pertencem à nação, ao povo judeu. A igreja, nós tivemos então esta adoção da parte de Deus, e tudo isso por amor, porque foi por amor que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz, conforme João capítulo 3 e o versículo 16, que nós já citamos aqui. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que não pereça, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este chamado por amor de Deus à humanidade foi para todos. Olha só o que diz aqui em 1 João capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que ele entregou o seu filho e nos deu a oportunidade de sermos adotados pela sua graça. Louvado seja o nome de Jesus. Síntese do tópico 2. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Vamos passar então para o subtópico de número 3, ou melhor, o tópico de número 3, que diz o seguinte: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Subtópico 1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17 e o versículo de número 30, vamos lá, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Está chamando a todos. Continuando, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, estão aqui as referências, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, para fechar e ficar bem claro essa questão da
predestinação, você não vê na Bíblia, nós não vamos encontrar na Bíblia a predestinação da condenação eterna. Não existe embasamento ou um firmamento nas Escrituras que Deus predestinou as pessoas ou um grupo de pessoas ao castigo eterno. Todas as vezes que nós vemos esta palavra, o termo predestinação está relacionado a uma condição de ser eleito de antemão para receber a graça de Cristo, para crer no Senhor Jesus Cristo. Fique bem claro essa questão aqui, que predestinação está relacionado então à salvação. Deus ele chama a todos para estar com Ele. Ele quer que todos creiam em Jesus Cristo para receber todas as promessas que estão destinadas à igreja. Subtópico 2 diz-nos: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de remir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Eu até falei na lição passada que a queda do homem, o que parecia no momento a vitória de Satanás, a serpente lá do Éden, se revelou o projeto de Deus, que desde a fundação do mundo já estava projetado, arquitetado, planejado por Deus para a humanidade. Deus não foi pego de surpresa. Continuando o subtópico 2, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Quando nós somos levados a Cristo, João capítulo 12, versículo 32, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O amor de Deus nos leva, primeiro, chama a nossa atenção de ver na sua soberania, no seu poder, de entregar. Ninguém tirou a vida de Cristo, Ele se entregou, e Ele está dizendo que lá na cruz, eu vou atrair todos a mim. Nós somos atraídos pelo amor, e é este amor que tem que fazer parte das nossas vidas. É este amor que tem que nos levar a viver o Evangelho, a viver a realidade do Evangelho, do cristianismo nas nossas vidas.
Ele nos chamou, conforme também João, capítulo 15, e o verso de número 16 que eu já citei. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. Louvado seja Deus. E todos nós, cada um de nós, devemos ter a nossa escolha, que deve ser inicialmente pelo arrependimento, pelo confrontamento do pecado, e dizer que nós iremos ser completos em Cristo Jesus, que você e eu, nós não precisamos de alguns objetos, de alguns recursos que algumas pessoas acham necessário para se sentirem felizes, para se sentirem alegres. Nós precisamos de viver este amor, porque Deus é amor, conforme 1 João que nós citamos aqui. Mas essa escolha, ela tem que partir de cada um de nós. Você que está me ouvindo, você que está me vendo agora, cada um de nós. Assim como fez Josué. Livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele fala a sua célebre frase: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha de Josué, servir ao Senhor, essa deve ser a minha escolha, essa deve ser a sua escolha. Estas são as escolhas que devem fazer parte da nossa vida, que depende de cada um de nós, não é pelo mérito das suas obras. Lucas, no capítulo 13, o versículo 14, vai dizer o seguinte: Jerusalém, Jesus está dizendo, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Deus está nos chamando, Deus está chamando a humanidade, mas assim como era no tempo de Jesus, muitos viram as costas, muitos não se dão conta da necessidade que têm de estarem com Cristo, se arrependerem dos seus pecados. E olha só o que Deus vai dizer em Deuteronômio, no capítulo de número 30 e o versículo de número 19. Presta muita atenção, é muito forte. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus está dizendo que Ele pegou o universo, os céus e a terra, por testemunho que Ele tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, e que depende de mim, depende de nós escolher. A escolha está nas tuas mãos. E para finalizar, olha o que Hebreus, aleluia, olha o que Hebreus no capítulo de número 2,
vai dizer no versículo 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Não tem como. O caminho é Cristo. O caminho é ir até Jesus, é aceitá-lo, é reverenciá-lo, é dizer que você também quer ser herdeiro desta promessa, também quer ser ligado a estas bênçãos espirituais que só Jesus concede pela sua morte na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e que Deus nos leve ao reconhecimento diário, porque o processo é contínuo. Nós estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento. Ele vai aperfeiçoando a sua obra, a obra que ele começou, ele vai aperfeiçoando. Para concluir, a conclusão dessa lição de número 3, está dizendo o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência, saber de antemão, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, desde a fundação do mundo, através da sua presciência, saber de antemão, ele sabia quais seriam os eleitos, quais seriam aqueles que iriam crer. Predestinação está relacionado então à salvação. São um grupo de pessoas que vão crer, que Deus já sabia, que iriam crer na pessoa bendita de Jesus. Chama a sua atenção para finalizar e para você não esquecer. Hebreus capítulo 2 e versículo 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação em Cristo Jesus? Visite a nossa sala do Google Classroom, que está à descrição, e você vai responder as questões também desta lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.